Olá, boa noite, meu nome é Camila, sou aqui do Ministério Esperança de Israel e hoje aqui no Quinta com a Palavra, aqui no YouTube, a gente continua a nossa leitura e as nossas reflexões sobre o livro de Provérbios. Hoje nós continuaremos no capítulo 13, mas nós leremos e refletiremos sobre os versos de 16 a 20. O nome desse vídeo hoje é Prudência, que é basicamente a maior assunto, dentre esses versos que a gente vai refletir. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura e a reflexão, mas caso você não tenha a sua Bíblia perto de você, não tem problema. Você pode acompanhar comigo a leitura e as considerações que a palavra do Senhor diz. Vamos lá? Livro de Provérbios, capítulo 13, versos 16 a 20 dizem assim. Primeiro, o verso 16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Eu vou utilizar dois provérbios, porque a palavra de Deus ela nos ajuda a interpretar, a entender, e ela explica a si mesma, como eu venho dizendo nesses vídeos. E no livro de Provérbios ainda, mas no capítulo 12, lá no verso 23, a palavra de Deus diz assim, que o homem prudente, ele encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia, a tolice, E o livro de Provérbios, no seu capítulo 15, no verso 2, diz assim que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. E a reflexão que fica pra gente nesse verso é que o conhecimento, além dele ser um bem que ninguém pode roubar, ele vale muito mais do que qualquer riqueza que existe na terra. O prudente, ele não é só aquele que detém conhecimento, que conhece, mas ele procede com conhecimento e ele exercita esse conhecimento, esse entendimento. E assim ele torna praticante de sabedoria. Ser sábio é aplicar esse conhecimento, esse entendimento corretamente. Não basta só saber, é preciso praticar, Saber praticar tudo aquilo que se aprende. E o tolo, no contraponto desse verso, ele é a pessoa o insensato, Ele é aquele que faz todas as suas decisões, todas as suas atitudes, todas as suas tomadas, os seus negócios e até a sua própria vida, guia toda a sua própria vida de forma precipitada, de forma sem conselhos, sem consideração, sem nenhuma reflexão, ainda sem compreensão do que está em torno e do momento de oportunidade. Mas o prudente, ao contrário, do insensato, do tolo, é aquele que pondera, ele considera o ambiente, o momento, ele reflete todas as variáveis, colocando tudo aquilo que ele aprendeu e entendeu em prática. O verso 17 traz a seguinte mensagem para a gente. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. E a gente reflete, que o mau mensageiro é aquela pessoa, aquele ser, que carrega, transporta mensagens que não são de vida, se a gente for pensar assim, são de morte. Esse mau mensageiro, ele é um agente de trevas, ele não é um agente de luz. E cair no mal, então, para ele, é sobre o receber da sua consequência, sobre o recebimento da sua consequência, o recebimento da consequência do seu caminho e da sua mensagem, de como ele procede e do que ele carrega através do seu caminho. As características do mau mensageiro são completamente diferentes do fiel, porque o fiel é o que é íntegro, é o que espalha bondade e vida, é o que espalha esperança e boas palavras e motivação, tem caráter, firme e zeloso com tudo aquilo que declara. O embaixador fiel é o que leva a esperança por onde passa. E a gente pode dizer até que é como se espalhasse o perfume de Jesus Cristo. Mas o mau mensageiro já fica claro, que é o oposto daquele que carrega esperança. O verso 18 diz assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Uma vez mais, a palavra do Senhor nos fala sobre atentarmos para as instruções, acolhermos as críticas e as instruções e as correções que nós recebemos, porque elas nos fazem crescer, nos fazem prosperar, nos fazem entender e aprender. Quem despreza disciplina, quem despreza instrução, quem despreza correção,
é considerado insensato. E o insensato, diz a palavra de Deus de diversas formas, ele caminha pela estrada de duas coisas, de pobreza e de desonra. Já aquele que se dispõe com o coração humilde a aprender, né, se coloca com o coração quebrantado para aprender, para ser repreendido, para ser instrucionado, ele é colocado no lugar de honra. Isso pode ser observado em diversas passagens da palavra de Deus, mas é importante a gente lembrar que nem sempre aqui na Terra, os que são, né, os que buscam o caminho de aprender e aproveitar as instruções e as correções, ou que a gente pode até chamar de os piedosos, nem sempre eles serão enriquecidos materialmente, nem sempre eles serão prósperos materialmente, mas a sua riqueza, a gente pode assim dizer, né, eles têm a certeza, né, que aqui ou depois eles serão honrados pelo Senhor. E essa certeza vem pela fé na palavra de Deus, vem pela fé na ministração dos ensinos do nosso Senhor Jesus. O verso 19, ele diz assim: o desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é a abominação para os loucos. O desejo daquele que é sábio, o desejo do que é sábio, ou do bem sendo realizado, é um desejo justamente doce, porque ele é feito por causa do afastamento do sábio do mal. Então é um desejo doce para sua alma por causa do seu distanciamento do mal e da sua proximidade com Deus. Mas, da mesma forma, é uma abominação para aqueles que são tolos, se encontram em tolice, se afastar do mal, né? E o seu desejo de sendo realizado ou não sendo realizado, ele não é doce, ou melhor, ele é um desejo que adoece o coração. Vamos entender um pouquinho melhor. Salmo 145, no verso 19, diz assim, que o Senhor cumprirá o desejo dos que o temem, como os sábios desejam, né? Então a gente vai pensar assim, o Senhor cumpre os desejos daqueles que os temem. Como os sábios desejam possuir o verdadeiro bem e afastando-se do mal, né? Por estar distantes do mal e próximo do Senhor, a palavra se cumpre e eles alcançam, desse modo que é doce para a alma deles ter esse desejo alcançado. Assim, também, os tolos eles desejam a posse do que é bom, né? E doce para a alma, mas como eles não se afastam daquilo que é mal, eles falham em alcançar o que é doce para a alma. E aí eles terão tristeza amarga e eterna. É como se fossem dois pacientes, duas situações, e a reflexão do Senhor para que nós entendamos, né? E muitas vezes até eu convido você a meditar, reflitamos, né? Analisemos nós mesmos em que situação nos encontramos, porque é como se fossem dois pacientes e os dois desejassem ter saúde. Só que tem aquele paciente que evita os alimentos que foram ali proibidos, vamos assim dizer, e usa a receita que foi prescrita para recuperar a saúde e viver para a alegria, né? E o outro que não gosta dos remédios e continua comendo todas as coisas que gosta e não segue a prescrição, não consegue se recuperar em consequência disso e morre, né? Então, a razão pela qual aquele que a palavra, né, coloca como tolo, que os tolos abominam se afastar do mal, é porque o mal se torna doce, né? Executar aquilo que é natural em detrimento daquilo que é declarado pela palavra da verdade como correto, como justo, como certo, verdadeiro e santo, é agonizante, né? Então, aquele que está no caminho de tolice, ele abomina, essa é a palavra que a Bíblia usa, ele abomina se afastar do mal, porque o mal ele é doce, o mal ele satisfaz, o mal ele alegra, ele satisfaz as próprias paixões e interesses. Então esse verso vem para trazer esse alerta ao nosso coração, de que assim como são os nossos desejos, assim também serão as nossas consequências. O Senhor, ele vai cumprir o desejo daqueles que os temem. Mas precisamos compreender se estamos no lugar de temência ao Senhor, de temor ao Senhor, de seguir a palavra do Senhor, ou estamos desejando o doce para a alma, mas num caminho de tristeza
e de amargura e de dor. E o verso 20, que é o nosso último verso dessa noite, diz assim: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. E esse é um verso muito conhecido. E talvez você conheça esse verso, mas até de outras formas, porque na nossa sociedade a gente ouve de diversas formas essa mesma passagem, que o Senhor ele insiste em deixar registrado na palavra de Deus para que a gente saiba que é necessário essas reflexões, é necessário que nós aprendamos e evoluir, e chegamos a esse ponto de evolução com as instruções da palavra de Deus. E você deve ter ouvido esse verso da seguinte outra forma, que as suas amizades vão dizer muito sobre quem você é, né? Aquele ditado que nós provavelmente crescemos ouvindo: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? Antes desse ditado existir, o Senhor já nos avisava nas Escrituras. E se talvez nesse momento aqui você chega e falou: tá, Camila, isso é papo de religião. Não, você pode testemunhar isso na nossa sociedade hoje em dia. Os treinadores físicos dizem que dependendo da quantidade e do tipo de pessoa que você está rodeado, você não consegue. Por exemplo, os treinadores físicos dos atletas de alto rendimento. Você tem que estar acompanhado por uma equipe ou por pessoas que tenham o mesmo objetivo que você, senão você não consegue superar os seus obstáculos. Os motivadores de carreiras, né, os coaches que são muito famosos por aí, aconselham sempre que você circule de materiais e informações e pessoas que façam você aprender e prosperar, primeiro mentalmente para depois praticar na sua carreira. Os homens que são prósperos de negócios, eles aconselham sobre como prosperar, falam sobre a importância das companhias, de ser bem acompanhado, de estar ao redor de pessoas que têm os mesmos objetivos e metas que você. As nossas mães, quando nós somos crianças, elas sempre insistentemente nos aconselham sobre o poder que as companhias têm de influenciar os lugares onde a gente frequenta, as músicas que a gente ouve, as pessoas com quem a gente anda, enfim, as escolhas que a gente vai fazer daí em diante, né? E muitas vezes os pais e as mães chegam às vezes mudar de vizinhança, mudar de colégio, enfim, para evitar determinadas situações que contaminem ali a meta ou o futuro. Então, que tudo isso aqui que eu estou dizendo tem em comum é que é a busca humana, né? O testemunho de busca humana do cumprimento desse aconselhamento tão importante do Senhor, que o Senhor nos deixa nesse verso, que não é só esse lugar de influenciar pessoas para o bem, mas também de percepção do que está ao redor e quais são as companhias e por quem está sendo seguido e quem está seguindo quem e qual a qualidade, a natureza dessas pessoas, quais os comportamentos. Então, não conviva, não se alimente dos erros ou falhas daqueles que te cercam, né? Se a gente, de uma forma geral, buscar sempre sermos melhores pessoas conforme a palavra de Deus, sermos e escolhermos buscar e andar com pessoas mais íntegras, mais admiráveis, mais honestas e mais piedosas, a gente começa a refletir, sobe um parâmetro, né, nas nossas vidas, e a gente também começa a ser contaminado com esse bom exemplo e ter esse caráter refletido nas nossas vidas também. E assim, principalmente, né, amparados sempre à luz da palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados. Porém, quando nós nos circulamos, nos unimos com pessoas más e perversas e com elas convivemos e dela dividimos todas as nossas situações cotidianas e permitimos que elas adentrem nas nossas metas e nas nossas ideias, ou que sejamos contaminados com tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, é bem provável que as atitudes dessas pessoas comecem a ser incorporadas nas nossas vidas. Existe um grego, que eu não vou saber dizer o nome dele, mas que ele diz exatamente assim, que tu aprenderás o bem do bom, mas se te associares com o mal, perderás até a mente que tens. É a importância que o Senhor nos dá de nos contaminar. Nem tudo é espiritual, mas muito é comportamental, muito é psicológico, muito é perceptível.
Então, o Senhor, de diversas formas, Ele sempre vai nos ensinar a Bíblia, e o livro de Provérbios principalmente, mas a Bíblia como um todo. E o livro de Provérbios, eles são instruções, são guias do mundo por vir, mas com receitas práticas, como nós temos visto, de como nós podemos viver melhor se pautados na verdade, se pautados na justiça, se buscarmos seguir o bom caminho, o caminho estreito, apresentado por nós a Jesus Cristo. Eu espero que de alguma forma essa mensagem tenha sido boa para você, tenha sido bênção para você. E se o Senhor assim permitir, eu retorno na próxima quinta-feira com mais um vídeo fechando na verdade o capítulo 13 de Provérbios com as considerações dos próximos versos. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.